não se podem conter diante de ti. Eu quisera anunciá-los todos e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Ainda que eu pegasse a caneta, o papel para escrever tudo que ele fez até para mim, em benefício meu, eu seria leviano, porque não são apenas algumas coisas. Eu olho para você nesta noite dizendo o seguinte: tudo que ele fez para você não basta apenas uma noite contar todos os benefícios feitos à tua vida. Por causa dele a tua casa é salva, por causa dele você prega, por causa dele você canta, por causa dele você serve. Muita gente é leviana e não tem gratidão no coração, mas eu quero ser diferente e ter meu espelho que Davi disse: Senhor, eu te dou glórias a Deus, porque são muitos os benefícios que tem feito a mim. Só do Senhor tirarei eu de um lugar que não era favorável e me colocarei em um lugar favorável. Eu já entro no culto oferecendo meu louvor. Ou melhor, não precisa nem chegar na igreja. Na minha casa eu dou glória, no meu serviço eu agradeço, e aqui eu canto louvores, porque o culto é um reflexo do que você é na sua casa. Deixa eu correr aqui. Aleluia. Verso 6, foi o texto que nós lemos aqui. Olha o que ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Quando Davi começa a falar sobre que Deus não aceitava, que ele não queria sacrifício e oferta não quiseste. Quando Davi está falando sobre isso, muitos comentaristas bíblicos dizem que, de fato, essa é uma profecia messiânica. Porque se você abrir o capítulo número 10 de Hebreus, o texto inteiro vai estar falando sobre esse salmo. É um salmo que fala sobre o Messias, mas a princípio está dizendo sobre o rei Davi. Olha como isso é interessante: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste. Quando Davi diz que os seus ouvidos abriram, isso aqui é muito simples de entender, não é difícil de entender. Quando ele diz que os seus ouvidos abriste, meus ouvidos abriram diante do Senhor, ele está dizendo que os seus ouvidos agora estão ouvindo atentamente as palavras da lei. Ei, depois de Davi sofrer tanto, depois de Davi ter caído, pecado e transgredido, ele escreve esse salmo dizendo: os meus ouvidos abriram. E ele diz: sacrifício não quisesse, mas os meus ouvidos abriram. E quando ele fala de audição, de ouvir, claramente ele está dizendo: eu estou ouvindo a sua palavra, Senhor. Porque sacrifício todo mundo faz. Olha Israel lá. Israel fez tanto sacrifício, Diego. Mas tinha horas que Deus olhava e dizia: sacrifício de tolo, como ele disse para Saul. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo esse que vocês estão fazendo. Porque o sacrifício que Deus quer é um sacrifício pautado em nossa vida. Porque sacrifício é culto, e culto é sacrifício. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, ele diz o seguinte: meus irmãos, eu rogo vós pela compaixão de Deus, que ofereçais o vosso culto, o vosso corpo como um culto, como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. O nosso culto é o nosso corpo. A nossa entrega, quando fala corpo, fala de totalidade. Ele não está dizendo apenas de oferecer o nosso corpo presente para o culto, não. Porque corpo presente todo mundo vem. Talvez tenha gente que está aqui, mas não está aqui. O seu corpo está, mas a sua cabeça está longe. A sua cabeça está pensando em algum problema que você tem para resolver.
Mas quem está aqui entendeu que oferecer o culto tem que ser de uma forma total. Porque é irresponsável demais oferecermos um culto pela metade a Deus. Porque Deus não aceita culto pela metade. Jesus disse aos seus discípulos: ei, escolham a quem vocês vão adorar. Se vocês adoram a Deus, ou se vocês adoram a Mamão, o Deus do dinheiro. Eu não quero um culto dividido, eu quero um culto completo. Eu quero um culto que vocês venham no culto e entendam que o culto não começa quando o pastor pega o microfone na mão. Eu quero que vocês entendam que o culto não começa quando alguém começa a cantar. Eu quero que vocês entendam que o culto não começa quando a igreja está dentro do tabernáculo ou do templo. Não. O culto começa quando você vem para o culto e se entrega em sua totalidade. Quando você vem para o culto, você tem que entender o seguinte: eu estou indo para o culto adorar o meu Senhor. E quando eu entrar lá dentro, eu tenho a convicção que Ele vai receber o meu culto. Não porque eu ensaiei lá em casa para louvar o Senhor. Não porque eu li um versículo e vou falar no púlpito. Não. Ele vai receber o meu culto porque eu estou oferecendo o meu culto de uma forma total, que é o nosso culto racional. Os sacrifícios já passaram. E Davi, quando diz isso, que o seu ouvido está atento, que o seu ouvido está aberto, ele entende que primeiro, para mim oferecer o meu culto, eu tenho que falar com Deus. Eu tenho que me comunicar com Deus, porque Hebreus 13, me fala a memória, versículo 14, o escritor vai dizer o seguinte: que o nosso culto tem que ser oferecido por intermédio de Cristo que nos salvou. E ele diz que o nosso culto é pautado em um diálogo, em uma conversa com o Criador. E quando nós conversamos com o Criador, nós temos intimidade com Ele. Quando nós conversamos com Ele, nós não queremos apenas adorar e entregar algo a Ele. Mas todo filho quer um presente do Pai. Todo filho quer ter o cuidado do Pai. Então quando você conversa com o seu pai, quando você tem um diálogo com ele, aquilo não se torna um monólogo, se torna um diálogo. Porque você fala e também você escuta. E Davi disse: eu já falei muita coisa, já tive muito tempo para falar, agora eu vou escutar o que o Senhor vai falar comigo. Porque o meu culto é completo. Eu falo, eu levanto as minhas mãos para adorar, eu falo das suas benfeitorias, mas tem mais. Além de tudo, eu preciso entender que o meu culto, não o culto do meu irmão, o meu culto, eu tenho que oferecer, mas também eu tenho que ouvir o que ele vai falar comigo. Porque se você vem a um culto, adora, dá glória, levanta as mãos, louva o Senhor, mas quando chega a hora da palavra você quer ir embora, seu culto não é completo. Isso é uma verdade, tá? Davi disse: eu entreguei o meu culto e quis falar das suas benfeitorias, mas não consigo escrever todas. Mas além de tudo, eu estou com os meus ouvidos atentos para te escutar, Senhor. Eu estou com os meus ouvidos atentos porque a tua palavra é prioridade da minha vida. A tua palavra é prioridade no meu jeito de viver, no meu modo de viver. Se a tua palavra falar para eu não ir, eu não vou. O culto não é eu falo e o Senhor fica quieto. Isso aí já passou há muito tempo. A igreja viveu, o povo judeu viveu por um tempo muito tempestuoso, aonde o povo entregava sacrifício e Deus não falava nada. Esse tempo passou. Agora nós temos a liberdade. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o caminho, porque o véu que não nos dava acesso ao santíssimo lugar foi rasgado de alto a cima. Nós temos a liberdade de se achegar a Deus. Só que nós temos que entender que no mesmo tempo que nós adoramos, entregamos e falamos, querendo reivindicar direitos, Ele também pode falar e nos exortar
Gente que não gosta de ser exortada, tem gente que não gosta de ser redarguida, tem gente que não gosta de receber correção. Ele vem para um culto e diz: se o pastor apertar mais um pouco, se o obreiro apertar mais um pouco, se a pastora apertar mais um pouco, eu saio da igreja, eu procuro outra congregação. Mas eu quero dar um recado para você: o problema não está na igreja, pastor,